Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, cerca de 275 milhões de pessoas em todo o mundo consomem carne e grãos produzidos em Mato Grosso. Isso significa que 11% da população mundial é alimentada pela produção do Estado. Nossa República conversa essa semana com o secretário César Miranda, que comanda a pasta do desenvolvimento econômico. César, seja muito bem-vindo, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, Mauro, é sempre uma alegria estar aqui participando com você, uma pessoa que eu tenho maior consideração e carinho, e um programa de prestígio como o seu, Nossa República. A recíproca em relação ao carinho e ao respeito, absolutamente verdadeira, viu, César? E eu falava agora na abertura, 275 milhões de pessoas consumindo produtos de Mato Grosso, se alimentando com produtos aqui de Mato Grosso. 11% da população mundial. Isso é uma coisa assustadora, não é? Mauro, você vai se recordar bem, para a gente ver o tamanho do estado de Mato Grosso, que na virada do século o Brasil estava comemorando que tinha produzido 100 milhões de toneladas. Este ano nós produzimos 100 milhões de toneladas em Mato Grosso. Se Mato Grosso fosse um país, nós seríamos o terceiro maior produtor de soja do mundo. Brasil, Estados Unidos, Mato Grosso, passamos a Argentina. Nós temos 15% do rebanho bovino nacional, quase 35 milhões de cabeças, estão em Mato Grosso. Então, é uma alegria a gente ver o que se transformou esse Mato Grosso aí, porque nós estamos falando aí de 30 anos, né? Isso é fruto do quê? De muito trabalho, muita ciência, muita tecnologia, políticas acertadas públicas para desenvolver o nosso agronegócio. Então, quer dizer, Mato Grosso é motivo de aplausos e de orgulho de todos aqueles que moram em Mato Grosso e todos os brasileiros que conhecem o que o Mato Grosso faz, cumprindo com a sua responsabilidade na questão da segurança alimentar. Eu ia lhe perguntar, eu tinha separado aqui como uma primeira pergunta, que é como é que você descreveria o atual cenário econômico em Mato Grosso comparando com o resto do Brasil. E é óbvio que nesses últimos 30 anos, cada governo deu uma contribuição, né, para que a gente pudesse ir avançando aos poucos, né? Não é obra de um governo só, né? Mas é possível reconhecer que o governo Mauro Mendes tem tido uma contribuição fora da curva, né? É extraordinária no sentido do desenvolvimento econômico em todas as áreas. E aí, César, meu querido amigo, você ocupa uma função estratégica no governo, que é essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e que trata não só da questão do desenvolvimento industrial, é um conjunto de situações que vem mudando o perfil de Mato Grosso. Eu queria começar sabendo quais são as prioridades estratégicas suas nesse crescimento econômico de Mato Grosso. Mauro, os primeiros 4 anos, o governo Mauro Mendes e, consequentemente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico teve um foco de restabelecer o equilíbrio fiscal do Estado, acabar com aquele cartório que existia dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Hoje os incentivos, hoje não, já há algum tempo os incentivos fiscais de Mato Grosso não tem burocracia nenhuma, né? É uma adesão, é feita através do computador, qualquer contador ou qualquer empresário, tornaram-se isonômicos, com segurança jurídica, e aí vem um conjunto de ações, porque quando fala assim, olha, o governo está investindo 15% das suas receitas corrente líquida, devolvendo o imposto que é cobrado para a população. Fez os meus 4 anos 2.500 de asfalto, 2.500 quilômetros de asfalto, agora está entregando mais 1.800, está investindo em saúde, em educação, está investindo em segurança pública. Tudo isso faz parte de uma política de desenvolvimento também. Por quê? Porque nós somos os maiores produtores de proteína vegetal e animal. Qual é a grande meta do governo? É transformar essa produção primária, que acontece em Mato Grosso,
com agregação de valor, a industrialização. Então, ninguém vai vir investir num estado, porque ninguém mora num estado, ele mora no município, se não tem uma boa saúde para os filhos, uma boa educação para os filhos e para os funcionários dos filhos, se não tem uma segurança pública que dê garantia para aquela família morar lá, se não tem o acesso para a escoaça, a produção. Então, tudo isso que foi trabalhado nos primeiros 4 anos geraram que, por exemplo, Mato Grosso, em 2022, foi a indústria que mais cresceu no Brasil. Né? Para você ter uma ideia, no primeiro semestre desse ano de 2023, nós tivemos a abertura de 60 mil novas empresas. O ano passado, foram, no ano inteiro, 52 mil. Então, quer dizer, você começa um ciclo vicioso que o empresário vê que tem um governo sério, que trata o dinheiro público com seriedade, que faz uma gestão eficiente, fala, bom, eu vou investir nesse estado porque esse governador daqui a pouco não vai ter que fazer outro imposto para pagar os desmandos administrativos dele. Eu vou morar num lugar que tem uma segurança pública que funciona, uma educação que funciona, uma saúde que funciona, tem bons incentivos fiscais, tem burocracia. A nossa junta comercial abre uma empresa em minutos. Então, essa facilitação para quem quer empreender, para quem quer investir em Mato Grosso, foi fundamental para que a gente tivesse esse crescimento exponencial. Foi construído nos últimos 4 anos uma rede de apoio e assistência para aquele menos favorecido, mas ao mesmo tempo que você tem uma política social muito bem elaborada pela primeira-dama e pela secretária de Assistência Social, vem correndo paralelamente a isso uma série de políticas para o pequeno, para dar oportunidade ao pequeno, aquele que quer comprar uma maquininha para começar uma indústria de confecção, ele quer fazer um curso. Então, trabalhamos capacitação de mão de obra, trabalhamos linhas de crédito através da Desenvolve MT, para o pequeno, mulher empreendedora, jovem empreendedor, né? E foi criado pelo governador o Fundo Garantidor, isso é inédito. O que é o Fundo Garantidor, Mauro? Criou-se um fundo, com o apoio da Assembleia, foi depositado 100 milhões de reais. Com esses 100 milhões, você pode avalizar até 1 bilhão de reais. Eu tenho dito, onde eu passo, que é a maior democratização do crédito que já existiu. Então, aquele pequeno que vai num banco credenciado, Sicob, Sicredi, Unicred, são vários, tem o seu cadastro de crédito analisado e aprovado, é banco. Mas ele não tem a garantia real, e o pequeno dificilmente tem a garantia real, o Fundo Garantidor avaliza para aquele banco, para que ele possa emprestar para aquele cidadão, para aquela cidadã. Então, são uma série de situações e de políticas que foram criadas para apoiar o pequeno. Por isso, a abertura de 60 mil novas empresas em 6 meses. É o pequeno empreendedor. Então, isso é muito bacana. Eu quero explorar mais essas questões, mas eu queria só retomar uma situação que logo no começo da sua fala a gente percebe. Veja, Mato Grosso, eu estou aqui há 40 anos e sempre teve grandes gargalos, né? Primeiro a questão da energia, né? Dos motores a diesel, aquela limitação toda. Depois a questão das estradas. Ao mesmo tempo que a localização geográfica do Estado no centro da América Latina é uma fortaleza, é também um problema, porque está distante dos grandes portos, né? do Atlântico, que concentra ali os consumidores e que concentra os portos exportadores. Você acha que hoje nós já vencemos isso com tudo que a gente tem exportado de grãos e fibras e carnes? Nós já superamos a questão da logística ou ainda precisamos avançar mais? Eu diria a você que nós estamos acabando de superar a questão da logística. Primeiro, essas dificuldades de distância, de frete, de custo, de tudo a gente tem que tirar o lado positivo. Fez com que nosso agricultor e nosso pecuarista tivesse que ser mais competitivo e mais produtivo do que ele já era para compensar essa perca financeira. Agora,
Olha o que está acontecendo nos últimos 4 anos, Mauro. Nós temos uma ferrovia que sai de Rondonópolis e vai até os portos do sul do país, Paranaguá, Santos, a Malha Paulista, como eles dizem. Aí essa empresa queria que o governo federal autorizasse eles darem continuidade dentro do território mato-grossense. O governo federal não achava interessante. Mauro Mendes, junto com a Assembleia, muda a Constituição do Estado e dá uma autorização estadual. É a única ferrovia do Brasil estadual que está sendo construída. Está saindo de Rondonópolis e as obras já iniciaram, vai até Lucas do Rio Verde, com ramal também até Cuiabá. Quer dizer, no coração da produção de grãos, nós vamos ter uma ferrovia. Nós temos uma outra ferrovia que também já foi iniciada, essa é federal, é uma compensação da Vale do Rio Doce, sai de Mara Rosa, no estado de Goiás, vai até Água Boa, podendo, num futuro, ser continuada de Água Boa até Lucas. Nós temos uma outra situação que foi motivo de estudos profundos pelo Tribunal de Contas da União. Uma rodovia federal concessionada para uma empresa privada, que o Estado vem e assume a empresa privada de uma rodovia federal e está fazendo as duplicações. Quer dizer, isso é inédito, né? A BR-174, todo ano no período da chuva, nós estamos chegando próximo aí a janeiro, você liga os jornais dos grandes veículos de comunicação, é gente perdendo carga, caminhão atolado. Bancada de Mato Grosso, junto com o governador, foi ao governo federal, pediu a estadualização, as obras estão sendo feitas. A 158 também, já autorizada a contornar... Já autorizou também, isso. E esse é o governo federal que vai fazer. Uma boa gestão, um equilíbrio financeiro permite que um governo faça as obras necessárias, os investimentos necessários. Então, eu diria para você que a questão da logística melhorou muito. E vou lhe dar mais um dado. Nós estamos aí, a empresa que ganhou a concessão dos aeroportos de Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta, a COA, já está fazendo a reforma do Marechal Cândido Rondon, do nosso aeroporto aqui, né? Em finalizando as reformas que estão previstas para fevereiro, a questão da internacionalização passa a ser viável. Por quê? Porque os órgãos federais, Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa, Ministério da Agricultura, vão ter os espaços necessários para desenvolver as suas atividades, né? De forma segura e com tranquilidade. Aí nós vamos ter condições de ser um grande hub aéreo. Nós temos já uma empresa aqui de Cuiabá, que é dona do Porto Seco, já assumiu a parte de cargas do Marechal Cândido Rondon. Ali naquela lateral vai fazer um grande investimento. Eu tenho feito muitos contatos com um país da América do Sul, e nós temos, como você disse, uma posição, uma localização estratégica. Nós somos centro geodésico, né? Nossa ZPE está pronta em Cáceres. O alfandegamento, que quem analisa é uma comissão da Receita Federal, deve estar sendo alfandegada nos próximos 30 dias. Essa é a expectativa que nós temos, porque a documentação já está tramitando dentro da Receita. Então, nós vamos ter condições de realmente ser um hub, não só logístico, de produção e de distribuição de produtos, né? Através da ZPE, através de ferrovia, de rodovia e da hidrovia do Rio Paraguai. E tem a Ferrogrão, que a gente não falou, e que pode ser uma alternativa enorme, importante, uma saída para os portos do norte, né? Com certeza. É um projeto que seria fantástico para o Estado. Hoje, quase que 50% da nossa produção já sai pelo Arco Norte, como eles chamam, né, como é chamado, pelo Porto de Miritituba. E uma ferrovia que saísse ali do coração da produção, Sinop até Miritituba, seria fantástico, inclusive para equilibrar o preço também, né, para você ter uma concorrência, a saída pelo sul e a saída pelo norte. Infelizmente, há uma questão jurídica que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. O governador, junto com a bancada de Mato Grosso,
já teve audiências no Supremo, e a gente espera que vencidos esses gargalos, vamos dizer assim, burocráticos, jurídicos, aí sim, é um projeto muito viável, um projeto importante para o desenvolvimento do Estado, e eu tenho certeza que os financiamentos e os investimentos privados vão acontecer para que a gente tenha essa importante ferrovia. Dois assuntos, aliás, que a gente falava muito ao longo desses últimos 30 anos, um era a saída para o Pacífico, uma perspectiva que tinha de ter uma ligação de Mato Grosso com o Pacífico, né? Com o Oceano Pacífico, cruzando aí Bolívia, enfim, cruzando os Andes, chegando no Peru, no Chile, enfim. Essa ideia, secretário, ela meio que desapareceu, deixou de ser importante? Olha, Mauro, eu participei de várias reuniões em relação a isso, agora recentemente no Ministério do Planejamento em Brasília, e as informações que nós temos, principalmente, tem um movimento da ProSoja que é o Prologística, não sei se você já ouviu falar, e já foram feitos vários estudos, vários estradeiros, que hoje não é viável você tirar grãos tendo que atravessar a cordilheira. É um impeditivo complicadíssimo. Uma situação que eu tenho acreditado mais, nós estamos com 2 portos licenciados para serem iniciados ali a 70 quilômetros de Cáceres, um deles ali na região de Paratodal, e o porto foi denominado de Paratodal. Os investidores proprietários estiveram comigo aqui semana passada, querem iniciar a construção no primeiro semestre do ano que vem para inaugurar em junho de 2025. Então, essa alternativa de você tirar mercadorias pelo Rio Paraguai, levando até os portos de Rosário e Buenos Aires, onde você tem acesso a navios de grande calado, aí sim seria uma alternativa, inclusive para o Pacífico. Você está lá no biquinho, né? Lá embaixo. Então, aí é tudo uma questão de custo, de valor de frete, né? Que tem que ser analisado. Agora, hoje, utilizando o transporte rodoviário para atravessar a cordilheira, infelizmente, é inviável. Isso são dados técnicos de vários estudos que já foram feitos. E tem a questão também da instabilidade política que costuma ter nessa região, né? Bolívia, principalmente. Enfim, também. Você fica meio sujeito a essa situação. Eu falei, Ferrogrão, é possível? É difícil, mas não é impossível, né? Porque se a gente está construindo, tomamos aí o 63, que é um feito extraordinário, e que era uma coisa absolutamente impossível até pouco tempo atrás, pela dificuldade, pela relação, uma concessão privada cheia de problemas, enfim, se superou isso. A própria ferrovia estadual que você citou aí, um caminho extraordinário também, que vai nos levar de uma forma mais econômica para os portos do Sul, né? Então, vamos ver, quem sabe esses caminhos nos levem a um desenvolvimento maior, né, secretário? Mas eu queria falar um pouquinho do seguinte, você, claro, não cuida só da logística, dessa visão geral do desenvolvimento do Estado. A industrialização, a agroindustrialização de Mato Grosso, nós estamos avançando, você acredita, num patamar satisfatório, com uma velocidade satisfatória? Eu acredito, Mauro, o mundo parou aí durante 1 ano e meio, mais ou menos, tivemos problemas seríssimos de frete marítimo, aumento de frete, aumento de insumos, quer dizer, então muitos investimentos que estavam programados nos últimos 4 anos foram retardados, né? Eu acho que agora nós pegamos o ritmo de novo, tanto como eu já citei aqui na nossa entrevista, 2022, a indústria que mais cresceu no Brasil foi a indústria de Mato Grosso. Mato Grosso hoje tem uma situação de quase pleno emprego, né? E isso tudo é graças à industrialização que, consequentemente, traz um dinamismo para o setor de serviço, que presta serviço para aquela indústria. Então, você veja só aí no setor do etanol de milho,
nos últimos 6 anos aí, nós tivemos mais de 10 bilhões de investimento, né? É muita coisa. Cada usina dela, 1,2, 1,5. Então tem muita coisa que agora pegou ritmo e vai ser uma corrente uma atrás da outra. Nós precisamos muito hoje, e já existe um programa nesse sentido, é qualificar a mão de obra para que a gente possa continuar atendendo a indústria, gerar biomassa ou energias renováveis para a gente dar sustentabilidade para essa industrialização que está acontecendo no Estado, e esses programas estão sendo feitos, né? E, consequentemente, vir com um aparato social de habitação, né? E mais escolas, porque isso tudo vai agregando. Se você parar para pensar, e você conhece Mato Grosso, tanto quanto eu, nós temos um estado de 900 mil quilômetros quadrados, que é o maior produtor de proteína animal e vegetal do Brasil, e tem 3,5 milhões de habitantes. Né? O que é um grande problema hoje, né? Exatamente. Então, nós temos condições de absorver muito mais brasileiros, capacitar essa mão de obra, dar qualidade de vida e de moradia, expectativa de crescimento para muitos brasileiros, como outros tantos que vieram para cá 30, 40, 20 anos atrás, como nós dois, e tivemos oportunidades, né? Agora, um setor que está me animando muito, Mauro, é o da mineração, tá? Depois, se você me der a oportunidade, eu quero falar disso com você. Vamos falar. Eu só queria, para a gente amarrar aí, nós temos aí a economia digital, a indústria 4.0. Tem um olhar para isso no planejamento aí? Porque a gente fica muito envolvido com essa coisa do agro, embora o agro tenha muito de economia digital também, mas existe algum trabalho sendo feito nesse sentido? Olha, existe não só a nível governamental, como também a iniciativa privada. Eu tenho feito algumas reuniões com uma certa frequência com o Allan Kardec, que é o secretário de Ciência e Tecnologia. O Parque Tecnológico do município de Várzea Grande está a pleno vapor. Nós temos várias empresas do ramo da área de tecnologia voltada para o agro que estão vindo se instalar em Mato Grosso. Isso é muito importante, que a ciência e a tecnologia que o agro matogrossense utilize não seja desenvolvido fora do estado, e sim aqui dentro de Mato Grosso, né? Isso dá vamos dizer, uma personalidade matogrossense para aquilo que a gente está fazendo aqui, e que a grande maioria é fruto do experimento e da experiência de quem está no campo, que se junta com a academia e surgem as ferramentas tecnológicas, né? Então, isso acontece naturalmente. Está sendo trabalhado muito fortemente pelo governo do estado e pela iniciativa privada também, a questão da conectividade no campo, para a gente poder utilizar essas tecnologias. Esse é um outro desafio logístico importante, né? É muito preciso grande. Que o produtor consiga, hoje, inclusive, porque os equipamentos, as colheitadeiras, os tratores, etc., estão todos online, né? Ligados, tem que estar ligados para poder funcionar com precisão, etc., e faz falta isso, que é o acesso à internet em muitas regiões do estado. Você imagina você pegar uma área, Mauro? Desculpa, você pegar uma área, programar a sua plantadeira e ela soltar a quantidade de adubo e a quantidade de semente por pedacinhos, porque ela sabe aonde precisa mais disso ou daquilo, é fantástico. É fantástico, né? Realmente tecnologia e que está disponível, não é ficção, não. Já está disponível isso há algum tempo, né? Mas olha, deixa eu lhe perguntar, nós vamos falar da mineração como atividade econômica importante, mas eu estou olhando aqui para não esquecer, eu anotei várias coisas. O desafio da mão de obra, a gente vai conseguir superar isso? Porque hoje falta mão de obra qualificada em quase todos os setores econômicos, né, secretário? Olha, nós estamos trabalhando junto à Federação das Indústrias, principalmente, essa questão da mão de obra, porque, num primeiro momento, é a indústria que precisa de mais gente capacitada para trabalhar. O governo do estado está realizando uma série de treinamentos e cursos de capacitação através da Secretaria de Assistência Social,
que agora chama de, não é assistência social e trabalho, né? CETASC. Nós temos trabalhado junto com a SEDEC, tem feito a capacitação dos pequenos empreendedores, tá? Para que ele aprenda a gerir o seu negócio, isso é importante também, porque senão começa e morre. E nós precisamos buscar mais gente, isso é uma coisa complicada, porque para você trazer pessoas para vir morar em Mato Grosso, como foi feito na década de 70, de 80, com vários programas, inclusive do governo federal, né? Você precisa dar um apoio para essas pessoas que vêm e gerar as oportunidades de trabalho. As oportunidades já existem, por isso esse grande programa agora do governador de construir aí 40 mil casas populares, porque as pessoas precisam ter onde morar para poderem vir para cá. É muito complicado. Outro dia eu tive uma reunião, eu não vou citar o nome, com uma grande empresa mundial, não é só brasileira não. E eles me disseram que montaram um departamento de recursos humanos na fronteira com a Venezuela, que tem uma mão de obra fantástica, professores, doutores, para selecionar pessoas. Vou lhe dar um dado que aí depois você descobre qual é a empresa. Só para Santa Catarina já levaram 7 mil venezuelanos. E aqui para Mato Grosso eles estavam contratando 500 pessoas. Tem toda uma estratégia de pessoas que se conheçam, pelo menos sejam da mesma região da Venezuela, para criar um núcleo, né? Uma comunidade. De convivência. E nós temos aí milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, que tem que ter uma oportunidade. Esses dias, essa semana eu conversei isso lá em Brasília, o governo federal também fazer um programa de capacitação e realocação, dando oportunidade para que o paulista, o mineiro, possa vir trabalhar em Mato Grosso. Quer dizer, deveria ser criado um programa, inclusive, por parte do governo federal, porque a grande maioria das pessoas, Mauro, não sabem as oportunidades que tem, muitas vezes, na cidade vizinha, quanto mais num estado do centro-oeste como Mato Grosso. Mais distante, né? Isso é verdade, você tem muita gente qualificada. Minas tem, em Viçosa, a universidade que é considerada a grande referência da América Latina na área do agro, né? Da produção agrícola, etc. Sim. E deveria estar exportando profissionais para cá para trabalhar, né? No nosso agronegócio. Mato Grosso tem essa característica de ter uma grande área que fica, na verdade, preservada, enquanto em torno de 40% está sendo utilizada para a produção, para a cidade, para tudo, para a ocupação, enfim. Nós vamos conseguir manter essa área toda preservada em Mato Grosso, mesmo ampliando o desenvolvimento econômico? Em 10 anos, nós temos condições de dobrar a nossa produção, certo? Sem derrubar uma árvore. Paralelamente a isso, o governo do estado, junto com a Universidade de Viçosa e a Universidade de Nebraska, que é o estado americano que mais utiliza irrigação na sua agricultura, está fazendo um grande estudo sobre todos os nossos aquíferos, os nossos lençóis subterrâneos e de superfície, todos os nossos rios, para que a gente construa uma política de utilização do nosso potencial hídrico para irrigação. Então, você consegue imaginar um estado que tem 2 safras, com irrigação nós atingimos 3 safras? É uma coisa fantástica, mas não é uma coisa utópica, é uma coisa que está ali na frente. É uma questão de construir uma política equilibrada, racional, e para isso a gente precisa de dados, precisa da academia, por isso esse estudo que está sendo feito pelo governo do estado, com 2 referências, uma na área de irrigação, que é a Universidade de Nebraska, e uma na área de agricultura, que é a Universidade de Viçosa, né? E também o melhoramento genético, certo, do boi, da pecuária matogrossense. Você hoje tem um boi mais pesado, com uma carcaça maior, e que é abatido em menos tempo do que no passado, e por isso você, consequentemente, precisa de menos área, até porque veio aí o etanol de milho com DDG e outras formas de você terminar a engorda do boi.
no semi-confinamento ou no confinamento, e por isso estão essas áreas degradadas, áreas que foram abertas para pecuária, estão sendo incorporadas. Olha, eu quando vim morar em Mato Grosso, em 86, eu fui morar em Alta Floresta. Se naquela época alguém falasse que alguém ia plantar soja em Alta Floresta, ele era internado como louco. Vá à Alta Floresta agora, você que está nos assistindo. Você entra na cidade, é só concessionária de colheitadeira, de trator, de caminhão. Existe muita pecuária lá? Existe. Porque sempre o conceito era área de floresta é pecuária, cerrado é agricultura. A ciência provou que isso não existe mais. Você consegue adaptar a semente de qualquer tipo de produção e plantar aonde você quiser. Está provado isso. As áreas mais fracas de Mato Grosso, elas são a cara dos pulses, que é o feijão, o gergelim. Você sabia, Mauro, que Canarana é o maior produtor de gergelim do Brasil? Pois é. Aliás, Mato Grosso surpreende. Nessa região do Chapadão dos Parecis também, que produz grãos de todo tipo, né? Grão de bico, girassol, etc. Sim. Aliás, parece que, eu não sei se isso é verdadeiro, mas há uma informação que corre muito por aí, que Mato Grosso concentra uma área do planeta com maior diversidade de cultura, que é justamente essa região aí da região dos Parecis mesmo, do Chapadão. É verdadeiro isso? Sim. Olha, eu não saberia lhe responder, lhe afirmar com certeza. Agora, não existe nenhuma região do planeta onde você faça 2 safras, certo? Preserve 62% do seu território, né? E como você diz, com cidades, estradas, com equipamentos públicos e humanos, e ainda consiga passar de 100 milhões de toneladas de produção, e dizendo que pode dobrar, chegar a 200 milhões de toneladas em 10 anos sem derrubar uma árvore. Fantástico. O Chapadão dos Parecis é a maior planície agricultável do mundo, né? E tem uma variedade enorme de cultivares lá, né? Mas olha, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você falou de Alta Floresta, que é um bom exemplo. O nome não é à toa, né? Alta Floresta está na nossa porção amazônica. E a soja está avançando para ir para essa porção. Nós vivemos uma situação de muita crítica internacional por conta do desmatamento, por conta das queimadas ilegais. Estou falando daquilo que é ilegal, certo? Há um esforço do governo enorme de coibir isso, mas nós continuamos desmatando e continuamos vendo queimadas em certas épocas do ano, atingindo a floresta. Esse avanço da agricultura sobre a floresta não é algo que pode, eventualmente, nos trazer mais problema do que solução? Pois é, Paulo, mas é aquela história. Essas áreas de floresta, que foram floresta, que estão virando agricultura, eram áreas já antropizadas, áreas de pastagem, e que estão substituindo o boi pela soja, o boi pelo milho. Essa é a grande questão. Assim, eu não tenho lembrança de um governo que combateu mais o desmatamento ilegal do que o governo Mauro Mendes. Os investimentos que foram feitos, né, e hoje com a utilização de tecnologia, vai existir o desmatamento ilegal? Sempre vai. Bandido tem em todas as áreas. Se você for analisar a fundo, quem está desmatando ilegalmente são áreas da União, é o grileiro, né? Um dia eu participei de uma reunião outro dia, no início do ano, dizendo o seguinte, que tinha o secretário do Amazonas, dizendo que no Amazonas tinha pessoas que se especializaram em alugar o CPF para receber as multas de desmatamento. Você acredita nisso? Então, assim, o bandido, quando quer, ele acha as formas. Agora, tem que ser coibido. Agora, nós também precisamos nos fazer respeitar. Nenhum país do mundo tem uma legislação ambiental restritiva igual nós temos aqui no Brasil, certo? Não existe lugar no planeta onde você diga que um produtor da sua área só pode explorar 20% e tem que preservar 80%. Quando nós falamos, Mauro, que preservamos 62% do nosso território, 40% desses 62% são
dentro de áreas privadas. Isso tem um custo para o nosso produtor. E mesmo assim, ele consegue ser competitivo, ser produtivo e fazer de Mato Grosso essa potência do agrícola que é. Então, a gente tem que apoiar aqueles que têm direito, dentro da nossa legislação, de explorar aquilo que é seu, e temos que coibir cada vez mais fortemente, impiedosamente, aqueles que estão cometendo qualquer tipo de crime, seja ambiental ou não. Esse realmente é um dilema. Soja na floresta é uma dor de cabeça. Mas olha, eu queria falar também de outra coisa que pode ser problemático, que é o garimpo. Você falou aí agora há pouco da mineração, Mato Grosso tem isso, e a mineração, dependendo de como ela é feita, ela é altamente destrutiva aí do meio ambiente, né? Como é que é isso, César? Como é que essa indústria pode se firmar em Mato Grosso e, ao mesmo tempo, garantir que haja um mínimo de preservação? A gente tem hoje diversas áreas de garimpo que já foram abandonadas, aqui mesmo, em Chapada dos Guimarães, onde fica o meu estúdio. Aqui mesmo a gente vê, tem áreas de garimpo, muitas áreas de garimpo, que deixaram tudo, os buracos, né? Os buracos, em alguns lugares, estão sendo transformados em tanques, o que é uma perspectiva boa, né? Pelo menos está servindo para alguma coisa. Mas e aí, como é que trata a questão da mineração com relação à sustentabilidade e à preservação ambiental? Então vamos lá. O Estado aprovou ano passado na Assembleia Legislativa a taxa de mineração, que na realidade a taxa é uma consequência para que a gente faça um grande cadastro mineral do Estado e tenha informações desse segmento econômico que não existem no Estado. Quando a gente fala de mineração, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é o ouro, é o garimpo. Eu vivi o garimpo lá em Alta Floresta, quando eu cheguei. Não trabalhava com garimpo, mas a cidade vivia o garimpo. Em torno disso. Não é isso que nós estamos falando. A mineração é o calcário, o fosfato, o ouro, o cobre. Então, hoje você tem projetos nós temos, por exemplo, a Nexa em Aripuanã, quer dizer, você tem projetos de mineradoras, e aí tem o pequeno produtor mineral, que é o garimpeiro, que também tem que ser organizado em empresas, em cooperativas. Isso é papel do Estado, dar esse suporte, para que eles também utilizem técnicas que não agridam o meio ambiente, ou que, utilizando aquele pedaço de meio ambiente, ele também seja recuperado com um tanque de piscicultura ou qualquer outra coisa. Mas a primeira coisa que nós temos que ter, Mauro, é informação da potencialidade. Conseguimos agora, mês passado, assinar o primeiro termo de cooperação com a Agência Nacional de Mineração. Então, o governador já autorizou, estamos contratando profissionais especializados na área de mineração, de geologia, para que a gente construa em cima da base de dados da Agência Nacional de Mineração, que são eles que dizem quem tem direito de lavra, quem tem direito de pesquisa, né? E a gente construa uma plataforma de informações que nos permitam também melhorar a nossa legislação ambiental naquilo que for necessário e construir uma política de mineração. Mato Grosso é riquíssimo, riquíssimo. Eu estava chegando agora aqui na secretaria e recebendo os vídeos dos mármores de Carrara que estão saindo de Mato Grosso. Aí você fala assim, mármore de Carrara degradação ambiental zero. Por quê? Porque é uma montanha, é para cima. Então você vai tirando os blocos, cortando, tem toda uma técnica com fios, com diamante, que não estragam a rocha, não usa explosivo, e a gente vai conseguir, se Deus quiser, num curto espaço de tempo, esse mármore, achando sua colocação no mercado internacional, nós vamos ter uma grande indústria de pedras ornamentais aqui dentro do estado de Mato Grosso. É uma jazida gigantesca. E eu vou te mandar depois os vídeos, tá? No WhatsApp, para você ver. Nós temos aí o mármore, que é um negócio bacana. Temos o algodão, que finalmente
Está sendo vendido para o Egito, quem diria, né? Que o Egito... Queria falar do algodão. Fale. Eu gosto muito de ser justo. Se hoje Mato Grosso é o maior produtor de algodão do Brasil, se deve a um homem chamado Dante Martins de Oliveira, que teve a sensibilidade de ouvir o seu secretário Carlos Avalone e criar o Proalmat. Tá? Não existe nada que saia do zero que não tenha a mão do governo, que não tenha o incentivo do governo e não tenha a sensibilidade de um governo para saber da importância de apoiar uma coisa que está nascendo. E o Dante teve essa sensibilidade, criou o Proalmat. Realmente, a gente vem buscando construir essa cadeia do algodão como um todo, e à medida que a gente vai tentando construir, a gente vai entendendo. Eu tenho acompanhado, fazer justiça também, são vários prefeitos trabalhando nesse sentido, mas tem um que é abnegado, que é o Alexandre de Campo Verde, né? Que é um município que já tem 2 fiações, as 2 estão recebendo investimentos para serem aumentados, e ele tem buscado outros investidores do sul do Brasil. Por quê, Mauro? Porque se a gente não tiver um volume suficiente de fios, você não justifica que o empresário faça a confecção. E eu ouvi isso de vários empresários no sul do Brasil, junto com o Alexandre. Por quê? Porque ele vai vir instalar a confecção aqui. Ele tem fio, Mato Grosso tem, mas não tem fio suficiente para ele rodar a indústria dele. Aí ele vai buscar fio de fora? Se for para ele buscar fio de fora, ele não precisa fazer um investimento aqui. Ele fica lá em Santa Catarina, leva o fio daqui para lá e industrializa lá. Né? Então, nós temos buscado, criamos uma série de políticas de incentivo fiscal também para a parte industrial. O governador, na mesma hora, quando nós levamos um pleito do setor para tirar o FETAB do algodão que era vendido para ser transformado em fio dentro do estado, foi zerada a alíquota. Quer dizer, aquilo que cabe ao governo, né, como o Dante fez lá atrás, de apoiar e desfazer os nós que estejam no meio do caminho, nós temos feito. Agora, é um processo que já caminhou muito, mas ainda falta um bom caminho para a gente chegar no ponto de dizer que nós temos várias confecções, porque depois da tecelagem vem a tinturaria, e aí vem realmente a confecção, que é a grande geradora de mão de obra, né? A gente já está caminhando para os últimos instantes do programa, e eu não poderia terminar sem falar que eu acho que é do grande desafio que o desenvolvimento econômico de Mato Grosso e a sua pasta em particular vai enfrentar, é a questão da reforma tributária, que coloca Mato Grosso numa situação de extrema dificuldade, né, com essa coisa de tributação no local de consumo. Mato Grosso não tem população para consumir o suficiente para fazer, né? E Mato Grosso precisa se desenvolver. Esse gigante precisa se desenvolver ainda mais, tem muito para dar. Como é que você está tratando essa coisa, junto com o Galo, com o governador? Como é que o Estado está trabalhando isso para tentar sobreviver a esse tsunami? Mauro, quando o projeto chegou à Câmara dos Deputados, imediatamente o governador caiu para dentro, estava praticamente quase que morando em Brasília, né? E muito bem assessorado pela equipe da Secretaria de Fazenda, não só o Galo, que é um profissional extremamente qualificado, mas toda a equipe da Cefaz ali dando suporte, né? Eu acompanhando para e passo, né? Porque a questão é muito mais tributária, mas só que os reflexos vêm em cima das políticas que eu divulgo pelo Brasil e pelo mundo, né? E realmente, nós somos um Estado produtor. Incentivo fiscal, que é uma coisa que acaba, e aí? Né? Pois é, aí, assim, aí começa aquele negócio, não, vão ter 2 tributações aí em 2032, quer dizer, aprovaram uma reforma na Câmara, né, que não tinha alíquota, você não sabe quanto que você vai pagar de imposto. E agora chegou no Senado, o Senado é a Câmara Alta, a bancada de Mato Grosso está muito presente nesse debate. Eu estava em Brasília anteontem, o Eduardo Braga, o relator, leu o relatório, né? E agora isso vai começar a ser debatido dentro do Senado, passar nas comissões. E eu particularmente acredito,
posso me enganar, eu estou com 60 anos de idade e escuto falar em reforma tributária até uns 40, né? Mas que vai avançar, mas não vai sair do tamanho que muitos estavam esperando. Porque houve tempo de outros governadores, o Mauro foi muito diligente, tudo para o Mauro é para ontem, ele deixa todo mundo doido, mas outros governadores, inclusive com o Mauro levando argumentos, com o nosso governador levando argumentos, começaram a abrir o olho que a coisa não era bem ali do jeito que estavam falando que era, né? Eu vi o Mauro um dia dizer, falar assim, gente, está na hora de fazer conta. Não adianta ficar só no conceito. O conceito de reforma tributária não tem um cidadão no planeta que não apoie. Esse manicômio tributário que nós temos no Brasil é uma loucura. Tem que simplificar. Alguém parou para fazer conta? Primeiro, para fazer conta tem que saber qual é a alíquota do seu setor econômico, né? Tá? Então, assim, está na hora de começar a colocar os números, fazer contas, e aí, a hora que começar a ficar claro quem ganha e quem perde, vai ter um debate muito grande. Vai sair alguma coisa, mas vai sair uma coisa assim, sabe, assim, para mais longo prazo, começar a construir, porque os estados precisam, você imagina, nada contra Brasília, eu sou de Brasília, Brasília que não produz nada do Centro-Oeste é o que mais se beneficia. Exatamente. Não, é assim, quer dizer, nós já temos enormes diferenças de distribuição regional, de diferentes desigualdades regionais graves. São Paulo, essa potência, aí vai virar mais potência ainda. Quer dizer, Mato Grosso tentando, no braço, superar tudo isso para virar esse estado exportador, e aí, de repente, não consegue se industrializar por conta de uma situação como essa. Querido, brigadíssimo. Nós não falamos sobre a China, mas vamos falar sobre a China quando você voltar. Porque eu acho que China é uma conversa à parte e que merece muito destaque, um tempo de conversa. Então, eu vou esperar você voltar. Quando você voltar da China, a gente vai conversar sobre a carne de Mato Grosso. Eu vou conversar ainda com o pessoal do IMAC sobre isso, mas eu vou te convidar para a gente voltar a tratar dessas coisas do desenvolvimento de Mato Grosso e te dar os parabéns. Realmente, Mato Grosso está de parabéns no seu desenvolvimento econômico, a secretaria se modernizando, tendo uma visão cada vez mais eficiente, né, do que é o desenvolvimento, do que é superar a dificuldade. E eu fico muito orgulhoso porque sou um grande fã seu, você sabe disso, tenho um carinho enorme, como você me dedicou aí no começo, e a sua competência está mais do que demonstrada. Parabéns, nós vamos ficando por aqui e você tem aí um minutinho para suas considerações finais. Olha, realmente a China, essa missão na China foi construída com muito carinho, com muito detalhe. Eu prometo que eu vou guardar uns furos só para você, para quando eu voltar, para a gente conversar aqui no seu programa. Mas eu acho que vai ser uma missão. Nós estamos indo aí com 80 empresários matogrossenses, os 3 presidentes de federação, FEComércio, Federação da Indústria, Federação da Agricultura, estão indo. Quer dizer, porque não só aproxima os empresários de uma visão diferenciada de mundo, porque é um aprendizado, né? Como nós estamos lá, vão ser assinados uma série de memorandos que eu construí no início do ano, que o governador vai assinar agora, que vai abrir cada vez mais as portas, não só da China, mas de toda a Ásia, que é o lugar onde mais se cresce e mais precisa de comida. E tomara que ninguém invente de misturar ideologia nessa questão. Isso é negócio, né? Com a China é negócio. Sim. É um grande negócio, na verdade, para nós, né? Então a gente fica aí... Olha, eu quando vou à China, eu fico com vontade de virar comunista, porque se aquilo é comunismo, eu sou comunista também. Não é? Na verdade, eu acho que é muito desconhecimento, né, querido? Obrigadíssimo Exatamente. Pela sua presença, pelo seu tempo. Nós estamos gravando, hoje é uma sexta-feira à tarde, né? Eu tive o privilégio aí de ter
essa sua compreensão e de gravar antes da sua viagem. Um grande abraço e até a próxima, até a sua volta. Nós vamos ficando por aqui. Na próxima semana, uma nova entrevista tão importante quanto essa. Até já!